E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, só alegria? Nessa sexta aula do nosso curso de Fisiologia, eu vou falar para vocês sobre o potencial de ação da célula, que é a última aula aí de Fisiologia Celular. Nas próximas aulas nós já entraremos em outros tópicos aí da Fisiologia. Nessa aula em específico, eu vou mostrar para vocês os estágios do potencial de ação da célula de uma maneira resumida, para em seguida mostrar especificamente cada ponto, que é a despolarização, que é o início e propagação do mesmo, a repolarização e terminar falando especificamente da hiperpolarização, numa condição na qual a célula não despolarizou, ela só apenas aumentou a sua polaridade, tá certo? Vamos começar aqui então mostrando essa figura que eu já mostrei para vocês em aulas anteriores aí de fisiologia, que é o potencial eletroquímico da célula e a concentração de cada íon dentro e fora da célula. Nós vimos na aula 4 de fisiologia que a diferença de potencial eletroquímico da célula é menos 90 mV. Então o interior é mais negativo do que o exterior. E cada íon também tem a sua diferença de potencial eletroquímico, bem como diferenças na concentração do lado de dentro e do lado de fora. Nós vimos que o sódio é mais concentrado do lado de fora que do lado de dentro, então a tendência natural é com que ele entre na célula. E o potencial eletroquímico do sódio é mais 65 mV. Como o potencial eletroquímico da célula em repouso é menos 90, o gradiente eletroquímico também força a entrada do sódio. O cloreto é mais concentrado do lado de dentro que do lado de fora, então o gradiente de concentração força a sua entrada, mas como ele é um íon de carga negativa, o gradiente eletroquímico força a sua saída. Mas como a diferença de potencial elétrico é menos 90 mV, que é igual à diferença de potencial elétrico de repouso da membrana, isso aqui predomina muito pouco na saída do íon cloreto. Então, o que vai determinar a sua entrada vai ser o gradiente de concentração. A mesma coisa a gente pode extrapolar para o potássio. Só que o potássio é muito mais concentrado do lado de dentro que do lado de fora. Então, o gradiente de concentração vai forçar a sua saída. Mas, como ele é um íon de carga positiva, o gradiente eletroquímico vai forçar a sua entrada. Mas, como a diferença de potencial eletroquímico é menos 100 mV, que é muito perto do potencial eletroquímico da célula em repouso, o gradiente eletroquímico impera muito pouco aí para forçar a entrada do íon potássio. Então, quem vai determinar a saída dele vai ser o gradiente de concentração. E se nós formos ver, aqui nós temos a célula em menos 90 mV, nós podemos alternar aí as cargas que se encontram do lado de dentro e do lado de fora. Nós podemos fazer com que o interior da célula fique mais positivo do que o exterior. Então, nós temos uma diferença de potencial de membrana de mais 35 mV. Quando a célula atinge este ponto, partindo de menos 90 mV, nós falamos que a célula despolarizou ou entrou num processo de despolarização, porque o interior ficou mais positivo do que o exterior. Ela alternou a sua polarização aqui. Só que a gente pode falar também que a célula, quando ela despolariza, ela pode retornar ao seu estado basal, que é menos 90 mV. Então, quando a célula despolariza e retorna no seu potencial de membrana de repouso, nós falamos que a célula repolarizou, ou entrou no processo de repolarização, porque ela voltou à sua condição inicial de repouso, o interior mais negativo que o exterior. Porém, a célula pode aumentar ainda mais o seu potencial de repouso. Aqui, ficar abaixo de menos 90 mV. Quando a célula está no seu potencial de repouso e aumenta ainda mais o seu potencial eletroquímico negativamente, nós falamos que a célula está no estado de hiperpolarização. O interior está muito mais negativo do que o exterior. Tá certo? E cada etapa a gente pode explicar especificamente. E falando especificamente aqui da etapa de despolarização e repolarização, a gente pode mostrar isso aqui num gráfico XY que facilita muito o nosso entendimento. Então nós temos aqui no eixo Y a voltagem em milivolts e no eixo X o tempo em milissegundos. Nós queremos desencadear um potencial de ação na célula, certo? E esse gráfico ele mostra especificamente aqui o potencial de ação de uma célula. O que é cada ponto? Bom, nós temos aqui a célula em menos 90 mV, que nós chamamos de o potencial de repouso, que eu mostrei para vocês.
Quando a célula deseja desencadear um potencial de ação, ela precisa alternar aí o potencial eletroquímico dentro e fora da sua membrana, certo? Então nós temos um momento que ela começa a iniciar e a voltagem da célula começa a subir. Nós começamos a alternar aqui o gradiente eletroquímico da célula, certo? Quando chega nesse ponto, que nós chamamos de potencial limiar, o potencial eletroquímico da célula, ela alterna, rapidamente. Ela passa deste ponto para mais 35 mV, quase que de uma única só vez. Nesse ponto que a célula atingiu um ponto limiar e atingiu um ponto de mais 35 mV, nós falamos que a célula entrou no estágio de despolarização, ou seja, é um estágio na qual vai inverter a polaridade da célula. O interior vai ficar mais positivo do que o exterior. Porém, a célula ela precisa voltar para o seu estado normal, né, no potencial de repouso. Então, ela precisa voltar aqui a menos 90 mV. Então, ela começa a cair novamente. É como se fosse ter uma subida brusca e uma queda brusca. Esta queda brusca, nós falamos que é a repolarização da célula. Ela começa a retornar na sua condição de repouso. Mas nota o seguinte, quando a célula cai aqui a voltagem para menos 90 mV, ao invés dela parar em menos 90 mV, ela cai mais do que 90 mV. Ela cai mais e começa devagarzinho a subir novamente. Que nós falamos que isso é um processo de hiperpolarização. Ela ultrapassa o potencial de repouso negativamente. Fica mais do que menos 90. Certo? Ela começa a retornar aqui. Então isso é um potencial de ação específico. Despolariza, repolariza, hiperpolariza e volta ao potencial de repouso. E nesse gráfico a gente pode tirar algumas informações importantes. Por exemplo, este pico, que nós chamamos ele de período refratário absoluto, que é um período aqui que vai variar de 3 milissegundos a mais ou menos 4, 5 milissegundos, né? Que é um período na qual a célula não consegue gerar outro potencial de ação, porque a sua voltagem aqui está mais 35 mV. Ela nunca vai ultrapassar essa voltagem. E aqui, neste ponto, ela não vai desencadear um outro potencial de ação. Ela precisa sair desse processo aqui para desencadear um outro potencial de ação. E este outro ponto aqui, né, que a gente tem uma pequena hiperpolarização, nós chamamos de período refratário relativo, que ela pode até desencadear um potencial de ação a partir deste ponto que está abaixo do potencial de repouso. Porém, ela precisa de um maior trabalho para desencadear esse processo do que numa condição de repouso, tá certo? Por isso que chama período refratário relativo. E os principais íons que participam desse processo são os íons sódio, potássio e cloreto. Como eu falei, os íons, como eles têm cargas, né, eles vão alterar aí o potencial eletroquímico da célula se eles entrarem ou saírem dela. E esse potencial de ação gerado é mediado pelos íons, certo? E olhando aquela figura, a gente não consegue saber como de fato acontece o potencial de ação. Que íon vai entrar, que íon vai sair. Então eu vou explicar para vocês especificamente cada ponto aí do potencial de ação da célula, começando pela despolarização, que é o processo na qual a célula inverte momentaneamente a polaridade da membrana plasmática. O interior fica mais positivo e o exterior fica mais negativo, certo? Só lembrando, não quer dizer que o interior fica carregado com cargas negativas. É apenas uma diferença entre um e outro. Um está mais negativo que o outro. Então por isso que a gente denota que um é positivo e o outro é negativo, beleza? E neste processo ocorre a entrada do íon sódio para promover a despolarização da célula. Como é que acontece isso? Bom, vamos pôr novamente aqui o nosso gráfico e eu vou explicar para vocês essa parte aqui, que é a parte da despolarização. A gente vai subindo, atinge o limiar e despolariza. Vamos colocar aqui a nossa membrana e o potencial de repouso aqui da célula, né? As diferenças de potencial do lado de fora e do lado de dentro. Então, o lado de dentro está mais negativo do que do lado de fora, né? Então por isso que ele é representado aqui por cargas positivas. E nós temos aí o íon sódio. Como eu falei para vocês, a concentração do íon sódio é muito maior do lado de fora do que do lado de dentro. O potencial eletroquímico do sódio é mais 65 mV, que vai forçar também a sua entrada aqui na célula. Para que a célula despolarize, o sódio vai precisar entrar. Só que ele não passa através das membranas. Ele precisa de um transportador. E quem vai transportar o sódio é um canal de sódio químico dependente que depende de um ligante para ele ser ativo.
Quando esse canal de sódio químico dependente ele fica ativo, ele começa a jogar o sódio para dentro da célula. A partir do momento que o sódio começa a entrar, nós começamos aqui a alternar a voltagem da célula. Ela começa a subir, bem devagarzinho. Então o sódio vai entrando, vai entrando, vai entrando, chega num ponto que nós chamamos de ponto limiar, né? Potencial limiar que eu mostrei para vocês aí na figura anterior. Quando atinge esse ponto, existe um outro canal de sódio chamado de canal de sódio voltagem dependente, que pequenas variações na voltagem podem fazer com que esses canais se ativem todos de uma única só vez. Esses canais se ativando todos de uma única só vez, vai entrar uma quantidade exorbitante de sódio na célula. E essa entrada exorbitante de sódio na célula faz com que a mesma despolarize. Passe deste ponto aqui para mais 35 mV extremamente rápido devido a um alto influxo do íon sódio. Então isso basicamente é o processo de despolarização. Abre-se canais de sódio químico dependentes, vai entrando sódio, vai aumentando a voltagem aqui da célula, atinge o potencial limiar, abre-se canais de sódio voltagem dependentes e ele atinge mais 35 mV, que é o processo de despolarização. Quando isso acontece, o interior da célula vai ficar mais positivo do que o exterior. Quando isso acontece, nós falamos que a célula despolarizou, alternou aqui a sua polaridade. E nesse processo de despolarização, né, nós temos uma propagação aí numa fibra nervosa quando a gente quer avaliar a despolarização na fibra nervosa. Então vamos colocar aqui uma fibra nervosa, né, e nós temos as diferenças aí de carga do lado de dentro e do lado de fora, o interior mais negativo que do lado de fora, no potencial de repouso. E vamos supor que eu desencadeei um potencial de ação exatamente aqui. Quando eu desencadeio um potencial de ação no meio da fibra ou em algum ponto que não seja nos cantos, né, ele começa a se propagar para os dois lados da fibra. Então você vê que ele começa a saltar aqui, as cargas, se alterar e começa a saltar para ir alterando o potencial da célula. Então ele vai despolarizando aos pouquinhos aqui. Só que isso vai se propagando, certo? Vai se propagando até atingir toda a fibra nervosa. Então nós falamos que um potencial de ação, né, ele é um fenômeno de tudo ou nada. Se você acontece num pequeno ponto, ele se propaga pela fibra inteira. Se ele não acontecer, não vai alterar aí o potencial de repouso de membrana da célula, beleza? Então isso vai se propagando. Supondo que o potencial de ação tivesse ocorrido aqui, né, a despolarização tivesse ocorrido aqui, isso aqui ia se propagar só para a direita. Se ele tivesse acontecido aqui, ia se propagar só para a esquerda, beleza? Mas como eu falei para vocês, a célula ela não pode permanecer num estado despolarizado, porque senão ela não vai conseguir desencadear um outro potencial de ação. Então ela precisa repolarizar, que é o processo pela qual a célula retorna no seu potencial de repouso após ocorrer uma despolarização. E neste processo ocorre a saída do íon sódio e potássio com o reequilíbrio de ambos pela sódio potássio ATPase. Como é que é isso? Vamos mostrar aqui essa figura e eu vou explicar para vocês essa parte aqui que atinge esse pico. Quando atinge, ele cai de uma vez para mais do que menos 90 mV e retorna aqui ao estado de repouso, que é menos 90 mV. Então vamos colocar aqui nossa membrana de novo, colocar uma célula despolarizada, tá certo? O interior está mais positivo do que o exterior. Vamos colocar o íon sódio e o íon potássio agora que ele vai atuar na repolarização. Como eu falei para vocês, os canais de sódio voltagem dependentes estão ativos aqui quando atinge o limiar e despolariza. Mas quando o potencial eletroquímico da célula atinge mais 35 mV, esta carga aqui no interior da célula é capaz de inibir esses canais de sódio voltagem dependentes. Então eles dependem de uma certa quantidade de cargas para serem ativos. Se ultrapassar demais isso daqui, eles são inibidos. E olha que legal. Conforme eles são inibidos, nessa condição de mais 35 mV, começa a se ativar lentamente canais de potássio voltagem dependentes. O que esses canais de potássio voltagem dependentes vão fazer? Eles vão começar a jogar o potássio para fora. O potássio ele não tem carga positiva. Se ele sair da célula, o interior, vocês não concordam comigo, começa a ficar mais negativo. Então o que vai acontecer? A célula vai começar
a perder voltagem. Então ela começa a voltar aqui para um estado de menor voltagem até atingir um ponto de menos 90 milivolts, mais do que menos 90 milivolts. Mas veja o seguinte, só a saída do potássio não é o suficiente para fazer com que isso caia de uma vez. Quem vai auxiliar nessa caída também, né, vai ser a bomba de sódio e potássio, ou a sódio potássio ATPase, que vai hidrolisar o ATP e vai jogar o sódio para fora e o potássio para dentro, sempre contra o gradiente de concentração, porque a bomba de sódio e potássio ela usa a energia do ATP para jogar os íons contra o gradiente de concentração. Então o sódio que estava aqui dentro, né, que ele precisa sair, ele vai ser eliminado pela bomba de sódio e potássio. Então ele começa a ser eliminado. O potássio que vai entrando, ele vai saindo concomitantemente aqui pelo canal de potássio voltagem dependente. Nesse ponto, né, que vai saindo sódio e entrando potássio, a célula vai caindo a sua voltagem até atingir mais do que menos 90 milivolts. Quando ela passa deste ponto, a bomba de sódio e potássio ela é inibida. Quando ela é inibida, aí nós temos alteração de cargas aí do lado de dentro e do lado de fora. O lado de dentro fica mais negativo que do lado de fora. Mas observe o seguinte, esse canal de potássio ele ainda continua aberto. Então o potássio ainda continua saindo. O único jeito desse canal de potássio fechar é quando ele atingir uma voltagem menor do que menos 90 milivolts. Então por isso que ele cai mais um pouco. Quando ele chega neste ponto aqui, que cai mais do que menos 90 milivolts, ele é inibido. E aí nós temos alguns outros canais de sódio, né, que permite o vazamento do sódio para dentro da célula, que vai voltar aqui numa condição pequena, né, para retornar ao potencial de repouso da célula. Então esse processo é bem simples. Então nós temos o sódio, o potássio lá, atingiu a despolarização, né, chegou mais 35 milivolts, inativa-se canais de sódio voltagem dependente, ativa-se canais de potássio voltagem dependente, o potássio começa a sair, concomitantemente vai ativar a sódio e potássio ATPase para jogar o sódio excedente daqui de dentro para fora e jogar o potássio para dentro, e ele vai continuar sendo eliminado no canal de potássio voltagem dependente, e a célula começa a repolarizar novamente. Vai chegar num ponto que vai inibir a bomba de sódio e potássio, ela vai retornar à sua condição normal, que é o interior mais negativo do que o exterior, e tardiamente vai se fechar o canal de potássio voltagem dependente aqui, e depois vai abrir alguns poucos canais de sódio químico dependente, que é um canal de vazamento de sódio, para entrar sódio novamente aqui para retornar em menos 90 milivolts. Beleza? E para terminar falando da hiperpolarização, é o processo na qual a célula polariza ainda mais o seu interior a partir do seu potencial de repouso. Veja, naquele potencial de ação que eu mostrei para vocês, na despolarização, a gente atinge a hiperpolarização, só que ele é por um curto período de tempo para retornar novamente aí ao potencial de repouso. A célula estando em potencial de repouso, ela também pode hiperpolarizar, ou seja, diminuir ainda mais a sua voltagem. E quem vai participar desse processo vai ser o íon potássio e o íon cloreto, certo? Com a concomitante saída do potássio ou entrada do íon cloreto. Como é que é isso daí? Então vamos colocar aqui a nossa membrana, o interior mais negativo do que o exterior, porque a célula está numa condição de repouso. Vamos colocar o cloreto e vamos colocar o potássio. Nós temos dois canais químicos dependentes, que é o canal de cloreto químico dependente e um canal de potássio químico dependente, que a partir de um ligante começam a atuar. Então o potássio começa a sair, certo? E o cloreto começa a entrar. E isso faz com que a célula hiperpolarize ainda mais. Um ponto importante é que pode atuar isoladamente cada um destes canais. Ou o canal de potássio químico dependente ou o canal de cloreto dependente. Nós temos um canal específico chamado de GABA, o receptor GABAérgico, que vai permitir que o cloreto entre na célula. E existem também os canais de potássio que estão presentes aí na célula beta-pancreática, que são químico dependentes, que podem permitir a saída do íon potássio para hiperpolarizar mais a célula. Beleza? Bom, essa aula foi isso. Essas foram as referências que eu utilizei. 3 referências diferentes para falar da aula de potencial de ação da célula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que deem joinha, me ajudem a compartilhar aqui os vídeos da Escola de Ciências da Vida. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais ele ajuda a divulgar os meus vídeos. Se vocês quiserem participar no Facebook, eu tenho um grupo e uma página lá.
e tem o meu Facebook particular. Todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo, beleza? Então é isso. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.